Secretário, como é que está a questão da hemodiálise? Tem carros para levar os pacientes sempre que precisam para Recife, por exemplo? É o que nós chamamos o TFD, né? O transporte fora do domicílio. Nós temos sim. Nós temos, a saúde é quem presta esse serviço, que é um serviço de alto custo, né? Nós temos ônibus, nós temos vans, que levam o pessoal, não só de hemodiálise, mas aquele pessoal, aquelas crianças que têm problema de hemiplegia, de paraplegia, né? Que não pode se locomover. Né? Muitos deles até não vão nem nesses carros especiais, a gente tem que mandar uma própria ambulância, né? Porque eles só podem ir deitado. Então, isso é um serviço que o município presta com grande qualidade. Nós temos várias vans que vão para Recife, que vão para Palmares, tanto para a hemodiálise, né, como que vão também levar essas crianças para fisioterapia nas unidades especializadas em Recife. Secretário, quem estiver interessado e quem precisar levar algum paciente para Recife, por exemplo, a quem deve procurar? O serviço de TFD, né? É Milva. Aonde seria? É lá no Hospital Regional. Nós fizemos uma sala, construímos uma salinha pequena, tal, exatamente para atender esse pessoal, né? Como, veja bem, a gente tem esses carros alugados e, claro que esses carros têm um espaço limitado, não pode ser a qualquer momento, mas a gente chegue 5, 6, 7 pessoas que queiram ir para Recife e que esses carros estão disponíveis. Isso é preciso se programar, né? Fora isso, né, o que foi que nós fizemos? Nós temos no Hospital Regional dois carros alugados, fora as ambulâncias, exatamente para dar esse suporte. Né? Nós criamos esse serviço no Hospital Regional. Como é que ele funciona? Por exemplo, a gente sabe, claro, que a grande maioria da população, ela não tem condições, não tem carro, tem muitos coitados, não tem nem condição de pagar uma moto para chegar até o hospital. E muitos pacientes que lá chegam, às vezes uma criança cansada, uma criança com febre, com resfriado, uma senhora de uma certa idade asmática e tal, o que é que acontece? Quando ela tem aquela crise, normalmente o vizinho que tem um carro ou uma moto dá uma carona. Quando não tem, aluga tal, dá um jeito de chegar no hospital. Mas quando o paciente fica lá no hospital para ser medicado, quem deu a carona, quem levou, volta, vai embora. E depois que esse paciente é medicado, tá certo? Como é que ele vai voltar para casa? Muitas vezes chovendo. A pé, então, nós colocamos 2 carros à disposição desses pacientes. Então, muita gente que chega ao hospital, depois de medicado, muitas vezes de alta, eles são removidos nesses 2 veículos que nós temos lá à disposição da população. E também, hoje foi o caso, nós levamos 2 pacientes que ia fazer uma cirurgia em Recife de 5 horas da manhã. Ela foi num desses carros. A gente faz essa programação para levar o pessoal, principalmente de madrugada, né, que não tem como se locomover, que não tem ônibus, que não tem onde ficar em Recife. Nós temos 2 carros fazendo esse serviço no hospital. Secretário, temos uma pergunta aqui, mais uma pergunta de outro ouvinte nosso, procurando saber dos médicos do PSF em Nova Cidade. E perguntou por que cada vez é mais difícil conseguir uma ficha para ser atendido. Veja bem, Escada, como eu falei, ela deveria ter 24 unidades de PSF. Ou seja, a gente deveria ter 24 postos no município de Escada com essas unidades, né? Com médico, enfermeira, com técnico de enfermagem, para atender a população. Nós só temos 10. Falta 14. Aí você vai dizer assim, e o que é que falta para colocar essas 14? Nós estamos fazendo um remapeamento no município, fazendo um levantamento das famílias que não são atendidas por essas equipes, e aí fazer um projeto e um programa para fazer esse convênio com o governo federal. Nós já estamos trabalhando nisso. Vamos falar dos 10 que a gente tem. Era para a gente ter 24, temos 10. Né? Bom, o pior é que os 10 que nós temos não trabalha como se deve trabalhar por conta exatamente da ausência de médico. Isso é uma coisa que a gente não esconde. Nós estamos procurando médico, quem souber, médico disponível, médico que queira trabalhar no nosso município, que nos procure, que nos telefone, que dê o nosso telefone, que a gente precisa. Por exemplo, nós temos aqui médico que cobre 2 PSF, porque nós não temos profissionais para atender, como é o caso de Nova Cidade, né? Isso deve ser um ouvinte da Nova Cidade que fez esse tipo de pergunta. Mas veja só, mesmo não tendo um médico especialmente da unidade de família na Nova Cidade, nós temos lá 4 médicos no posto de Nova Cidade. É o doutor Haroldo, que é gastro, né? O doutor André, que é pediatra, e o doutor Henrique, e o doutor Francisco, que é clínico. Então, nós temos 4 médicos lá nesse posto, mas não temos o médico
da família. Jesus, Infelizmente. ela perguntou. É exatamente. É Menino Jesus que fica em Nova Cidade. Isso. Nós temos médico lá. Agora, veja só, são 4 médicos lá. O doutor Francisco, ele além de atender lá, atende coisa. Mas foi um médico, por exemplo, que ele optou pelo PGES. Ele atende 80 pacientes. E me parece também que o doutor André atende também 80 pacientes. Só que não é num posto só, a gente divide, porque não é só o posto de Nova Escada, a gente tem outros postos que a gente precisa dividir esses profissionais. Né? Então, assim, nós temos uma cobertura perfeita de mestre em escada? Não. Precisamos melhorar e muito. Precisamos melhorar e muito. Secretário, se por acaso alguém for mal atendido no hospital, a quem que deve cobrar? Primeiro, o usuário, ele não pode ser mal atendido, nem no hospital, nem no posto, nem em lugar nenhum. Até porque o usuário é quem paga nossos salários, é quem paga o salário do prefeito, é quem paga o salário do secretário, do médico, do técnico e tal. A gente não pode ser hipócrita nem esconder que no meio, né, no meio da saúde, a gente não tem maus profissionais. Nós temos maus profissionais, sim, que atendem mal, né, os pacientes, que às vezes não querem atender, que às vezes dão informação errada. Né? A gente tem casos, por exemplo, de pacientes que vieram nos procurar dizendo o seguinte: olha, eu fui ali na emergência do hospital e o vigilante que estava lá disse que não tinha médico, não. Como é que não tem médico? Tem 4 médicos no hospital e não tinha médico. Então, veja, isso é uma maldade, né? Claro, a gente chamou esse profissional, muitos deles a gente trocou, tal, devolveu. Tinha atendente que fazia isso, né? Tem técnicos, não são todos, né? Eu quero dizer que a saúde hoje, eu acho que ela está funcionando bem, a contento, porque a equipe da área de saúde é muito boa, mas a gente tem maus profissionais no meio deles todos. Por exemplo, motorista de ambulância, que às vezes trata mal o paciente, motorista de ambulância que deixa o posto para ir almoçar em casa, que deixa o posto para jantar em casa, apesar de a gente ter estipulado uma ajuda de alimentação para ele não abandonar o posto. Então, assim, tem médico que já abandonou o plantão, né? Teve uma semana dessa aí, foi na quinta-feira, os 4 médicos que eram da mesma turma, médicos recém-formados, né? Um plantão extremamente, assim, com muita procura, e quando foi meio-dia, simplesmente, eles pegaram o carro e desapareceram do hospital. O hospital ficou sem médico, a gente entrou em pânico para, né, tentar conseguir outros profissionais que davam plantão em outro dia, amigos, para cobrir o plantão, para não deixar. Então, quer dizer, coisas como isso acontecem. Não deve, não pode acontecer. Acontecendo, pode procurar o secretário, tá certo? Pode procurar os cargos de direção, que com certeza a gente toma as providências, sim.